O sonho acabou. A Nikon parou de fabricar as câmeras DSLR para focar só nas mirrorless. E aí galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos. É isso aí galera, Nikon encerrou a fabricação de câmeras DSLR. Já faz muito tempo que as câmeras mirrorless vêm tomando cada vez mais espaço no mercado. A tecnologia é muito avançada, é menos peso, o tamanho é menor, os profissionais estão optando sim pelas câmeras mirrorless e elas são o futuro, isso é inevitável. A Nikon já tinha falado que estava meio balançada, né, com esse negócio de DSLR. Inclusive o mercado de câmeras digitais, num geral, de todas as marcas, já estavam meio balançados aí, por inúmeros fatores. É claro que os smartphones também contribuem muito para isso, né, porque são sempre uma opção em relação às câmeras, estão muito avançados, né, tem celulares aí com sensores maiores, que já tem lançamentos aí previstos. E a Nikon, ela já sabendo dessa evolução do mercado, começou a dar mais atenção para os modelos mirrorless, que para você que ainda não sabe, as câmeras DSLR são essas daqui, né? Lentes intercambiáveis, e elas possuem o espelho, né? O pentaprisma, que é aí a grande sacada das câmeras DSLR. Antes dessas câmeras existiam as SLRs, que eram as câmeras analógicas, né, que não eram digitais. E depois que vieram os modelos digitais, foi acrescentado a letra D antes da sigla. E claro que isso é algo que é totalmente compreensível, não dá para ficar filosofando muito em cima disso, é uma evolução que está acontecendo, o mercado ele vai atender a essa evolução. A última câmera DSLR que a Nikon lançou foi em 2020, que foi a Nikon D6, que é um verdadeiro trator, uma câmera enorme, super pesada, que é muito usada na fotografia de natureza, na fotografia de esportes, principalmente na fotografia de esportes, e foi aí o último lançamento da Nikon. Em contrapartida, as mirrorless, elas têm muita tecnologia, o foco é extremamente rápido. Assisti um monte de review aí de câmeras mirrorless da Nikon, como a Z6, né? Tem vários modelos aí, não consigo nem citar todos aqui, porque são vários modelos, não conheço muito bem. Em contrapartida, toda essa tecnologia, ela tem não sei se seria um problema, mas é um ponto a ser considerado. As câmeras mirrorless, elas consomem muita bateria, né? Eu estava estudando de trocar o meu equipamento há um tempo atrás, né? Que eu tinha um dinheiro para poder investir. E aí eu fiquei pensando, ao invés de pegar uma câmera mirrorless, aliás, ao invés de pegar uma DSLR, eu estava pensando em pegar um kit de câmeras mirrorless da Fujifilm. E essas câmeras da Fuji, elas tinham um grande problema, que era a bateria, né? Para você poder utilizar com segurança, cada câmera tem que ter no mínimo 2 baterias sobrando. A quantidade de cliques que você faz com uma bateria só é pouco, muito pouco, quando você compara com o desempenho de uma bateria de uma DSLR. Outra questão, que agora já é um ponto positivo, é o visor das câmeras mirrorless, porque você olhando ali pelo ocular, né, pelo viewfinder, você já tem uma prévia de como a foto vai ficar antes mesmo de você clicar. Você pode fotometrar, criar toda a sua cena e já tendo ali uma pré-visualização de como a sua foto vai ficar, que é algo muito presente nas câmeras compactas, nas câmeras como é o caso até de uma que eu uso muito aqui no canal, que é a Sony DSC H300. Lógico que ela não se encaixa nas mirrorless, porque ela é uma câmera super zoom, que não troca lente e tal. Então, você tem essa pré-visualização, e para quem vai fotografar ensaios, fotografar casamentos, toda essa tecnologia, ela acaba favorecendo o fotógrafo. Porém,
quando você vai falar de bateria, todos esses recursos, eles consomem muito mais bateria. Então, se você for ficar usando o Live View o tempo todo, ao invés de usar o Viewfinder, ela vai consumir muito mais bateria, porque as telas têm muita resolução, elas têm muitos recursos digitais e automáticos, como até sensores, tem uma série de facilitadores, né, para os fotógrafos, e isso consome muita bateria. Um exemplo de um sensor também que as mirrorless têm, presente nas câmeras Fujifilm. Elas têm um sensor ali no Viewfinder que, quando você aproxima o olhar, quando você põe ela perto do seu olho, ela desliga o Live View, e quando você tira a câmera de perto do seu olho, ela desliga o Viewfinder. Então tem um monte de sensores, né? Tem touchscreen, tem um monte de recursos que provavelmente vão ser interessantes no início, mas que geram ali um certo problema em relação à bateria. Outro ponto é que, como as câmeras elas são bastante leves, né? Elas são com a construção bastante leve, elas também se tornam câmeras um pouco mais frágeis. Os botões de atalho mudam, dá para você operar a câmera praticamente toda com uma mão só. Toda essa tecnologia das mirrorless, elas vêm com um custo muito alto, né? Para você pegar qualquer câmera de entrada, crop ou full frame aí dessas mirrorless, você vai desembolsar aí no mínimo uns 10 mil reais. Se você for montar um kit legal, você também vai acabar gastando bastante. Outro ponto negativo das mirrorless é que essa linha Z da Nikon, o mount, né, a baioneta, onde você encaixa a lente ali no corpo da sua câmera, eles são diferentes. O encaixe das lentes Z não servem nas DSLR, e as lentes, as objetivas da DSLR, não servem nas câmeras Z, né, que são as mirrorless. Para você poder usar as suas lentes antigas de DSLR nas câmeras mirrorless, na linha Z da Nikon, você vai ter que comprar um adaptador, e eu já vou te adiantando que o adaptador não é barato. Além disso, o adaptador ele é muito grande, ele deixa a câmera um pouco mais pesada, então tem um monte de prós e contras. Então, se você for investir num equipamento Z, né, mirrorless, você já vai ter que pensar nas objetivas, que você não vai poder ficar reciclando as suas objetivas, a não ser que você use um adaptador. Você vai ter que investir em baterias extras, porque elas consomem muito mais bateria do que uma câmera DSLR normal. E também você vai ter que pensar bastante no custo-benefício. É claro que você vai ter menos peso, você vai ter câmeras muito mais rápidas, com muito mais frames por segundo, com muito mais capacidade de focagem. Você vai ter câmeras com uma tecnologia muito avançada, Wi-Fi, Bluetooth, um monte de outras coisas. Câmeras em 4K com filmagens muito mais potentes, mas você vai ter que balancear bastante na hora de comprar, porque o investimento é alto, né? E eu acho que essa transição aí de mirrorless, de DSLR para mirrorless, ela vai acontecer, mas de maneira gradual e eu acredito que bastante lenta também. Quem tem câmeras DSLR vão continuar trabalhando tranquilamente, porque a produção ela ainda não foi encerrada completamente, né? Ainda tem uma demanda para ser entregue, mas a partir dos próximos anos essa fabricação ela vai ser encerrada. Vai ser aí um período de sei lá, não vou dizer assim de tristeza, porque a tecnologia ela é assim. E se a Nikon ela não entender esse processo de transição, vai acontecer com ela o que aconteceu no passado com a Kodak, né? A Kodak ela abriu um processo de falência aí há algum tempo, se eu não me engano, em 2012, 2013 ela entrou no processo de falência de verdade mesmo, porque ela já vinha em maus lençóis há muito tempo, desde que a Fuji entrou no mercado e atrapalhou o mercado de câmeras analógicas, e depois o mercado de filmes fotográficos, né?
A Kodak demorou para fazer a transição para o digital e quando fez de uma maneira muito irresponsável e essa demora de adaptação acabou fazendo com que a marca hoje se tornasse obsoleta, né? Ninguém mais compra câmeras digitais Kodak, ela não conseguiu fazer uma boa transição, não existe aí câmeras Kodak no nível das câmeras das concorrentes de hoje em dia, né? A Kodak eu acho que parou naquelas primeiras câmeras compactas há muito tempo atrás e hoje eles estão focados em outros mercados. Hoje o analógico voltou com muita força, né? Mas nem se compara ao que era na década de 80, né? Na década de 70 e 80. Bom, mas é isso. A nós, usuários de Nikon, cabe continuar o nosso trabalho, porque a gente não pode ficar pensando muito nisso, mas se você está entrando agora nesse mercado, começa já a pensar nas câmeras Z, nas câmeras mirrorless, ou Nikon ou Canon de outras marcas, porque isso é o futuro e não podemos lutar contra isso, né? As câmeras DSLR, infelizmente, estão entrando no limbo do passado. Isso vai demorar um pouquinho, mas já é algo que a gente consegue vislumbrar aí acontecendo, né? E se você está pensando em profissionalizar o seu conteúdo no YouTube, tem um link aqui na descrição para você ficar profissa e tornar um passatempo, um hobby, talvez uma profissão, uma complementação de renda ou até mesmo a renda principal. Existe sim uma forma de viver de YouTube e tem aí um link na descrição para você conhecer esse projeto e virar um profissional de YouTube. Galera, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau!